Um dos objetivos de vida de Putin é restaurar a União Soviética. Ele considera a dissolução do regime comunista como a maior tragédia geopolítica do século XX. Desde que assumiu o poder em 2000, ele trabalhou incansavelmente para transformar esse sonho em realidade. Mesmo antes da invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, Putin se envolveu em conflitos em toda a Europa Oriental, no Cáucaso e na Ásia Central. Com a guerra na Ucrânia se desenrolando de forma desfavorável, é provável que Putin tenha que buscar uma vitória fácil ou em outro lugar para restaurar a imagem dos militares russos após o fim da guerra. Mas onde será o próximo alvo de invasão? O primeiro da lista é a Geórgia. É o candidato mais provável para uma invasão russa, já que isso já aconteceu uma vez antes. Em agosto de 2008, o exército russo invadiu as regiões separatistas da Abkhazia e da Ossétia do Sul. Ambas as regiões são compostas por minorias étnicas na Geórgia que têm um forte desejo de independência. Mas por que a Rússia se envolveu nesse conflito? Para entender isso, precisamos examinar a história dessas duas repúblicas separatistas. Quando o reino da Geórgia começou a expandir suas terras há centenas de anos, trouxe consigo numerosas minorias étnicas. Entre elas estavam os povos Abkhaz e Ossétia do Sul. Depois de serem absorvidos pelo Império Russo, o Exército Vermelho Comunista conquistou a área durante a Guerra Civil Russa. Agora oficialmente parte da URSS, essas duas áreas tornaram-se repúblicas autônomas. Isso durou até a dissolução da URSS. Com a dissolução, as duas repúblicas tinham uma forte minoria que buscava a independência da Geórgia. No entanto, como faziam parte da Geórgia há séculos, a comunidade internacional as reconheceu como parte desse país. Isso resultou nos governos dos dois estados separatistas declarando independência, desencadeando uma guerra civil sangrenta. Durante a guerra, as forças separatistas receberam assistência militar da Rússia para lutar contra as forças georgianas. Sem ajuda internacional, a Geórgia perdeu ambos os conflitos, e as duas repúblicas se tornaram quase independentes. Nos 16 anos seguintes, as duas repúblicas mantiveram uma trégua desconfortável com a Geórgia, mas houve numerosos confrontos ao longo desse tempo. Próximo país nessa lista é a Moldávia, é um país muitas vezes esquecido entre a Romênia e a fronteira sudoeste da Ucrânia. Embora seja agora um país independente, durante a maior parte de sua existência não o foi. O que hoje é a Moldávia fazia parte da Romênia. No entanto, antes da invasão alemã à União Soviética em 1941, a URSS estava ocupando territórios na Europa Oriental. Após a invasão da Polônia e a ocupação dos Estados Bálticos em 1940, Stalin virou sua atenção para a Romênia. Stalin invadiu a Romênia em junho de 1940 para reivindicar uma parte do território para a URSS. Durante a ocupação russa, uma grande parte da população foi deportada ou assassinada. Embora temporariamente reocupada pela Romênia após a guerra, a Moldávia tornou-se parte da URSS em 1944. Em 1991, a Moldávia declarou independência, mas a Transnistria, uma região do país, buscou independência e contou com o apoio militar russo durante um conflito armado. Desde então, a Moldávia e a Transnistria mantêm uma trégua desconfortável, com presença russa na região. Dessa forma, tanto a Geórgia quanto a Moldávia enfrentam desafios significativos em relação à Rússia, com uma história complicada que molda suas relações atuais e futuras. Em 2022, lá em abril, a Transnistria disse que teve um ataque terrorista na capital deles, Tiraspol. O alvo era a sede da polícia estadual. Segundo eles, usaram um RPG nesse ataque. Os caras da milícia local afirmaram que encontraram o lançador vazio e o prédio levou uns danos, mas ninguém foi preso. Daí pra frente, rolaram mais uns 7 ataques, ou tentativas de ataques, nos meses seguintes. Teve até drones jogando bombas no aeroporto de Tiraspol e atacando depósitos de munição e militares da Transnistria. Por sorte, ninguém se feriu, mas rolaram os estragos materiais em alguns casos. Tanto a Moldávia quanto os Estados Unidos acharam que esses ataques eram armados pelos serviços secretos russos para tentar empurrar a Transnistria para uma guerra com a Ucrânia. Mas a Transnistria não caiu nessa, porque a liderança deles não está 100% alinhada com as ideias do Putin. Mas isso não fez a Rússia desistir.
Tem um documento secreto do FSB, que é tipo o serviço secreto russo, que mostra que a Rússia tem um plano de 10 anos para tomar controle da Moldávia. No plano deles, eles querem apoiar políticos pró-Rússia e até cortar o fornecimento de energia para a Moldávia. No longo prazo, eles falam em usar violência e mais ações abertas para justificar uma resposta militar. Durante a guerra na Ucrânia, vários generais e políticos russos falaram que a Moldávia está oprimindo minorias russas. Isso é exatamente o que a Rússia falou antes de invadir a Ucrânia em 2022. Então, mesmo que uma invasão pareça meio louca agora, não dá para descartar completamente. A Rússia pode até tentar invadir a Moldávia depois de um acordo de paz na Ucrânia, usando mais ataques forjados ou algo do tipo, para tentar melhorar a imagem das forças armadas russas depois da bagunça na Ucrânia. E por fim temos a Bielorrússia, que desde a invasão de 2022 está lá apoiando a Rússia. O presidente deles, Alexander Lukashenko, permitiu até que tropas russas passassem pelo país para invadir a Ucrânia. Mas por que a Rússia ia querer a Bielorrússia? Basicamente, porque o Lukashenko é meio fraco, tá no poder faz tempo e já quis se aproximar mais da Rússia. Tem até um acordo entre eles para criar uma união entre os dois países, mas tá tudo meio parado. Principalmente depois das eleições de 2020 na Bielorrússia, que o Lukashenko alegou que ganhou, mas teve uma galera protestando. Ele acabou pedindo ajuda para Putin para conter os protestos, e desde então tá tipo um fantoche nas mãos do Putin. A Rússia poderia até invadir a Bielorrússia se quisesse, usando qualquer desculpa. Eles já têm uma força policial especial só para lidar com situações na Bielorrússia. Mas Lukashenko abrigou o grupo Wagner quando o grupo está em revolta com o Kremlin, porém a pedido de Putin, eles foram obrigados a sair do país, mesmo Lukashenko tendo prometido segurança para Prigozhin, o líder dos mercenários que foi assassinado por Putin, quer dizer, morreu numa queda de avião. Isso mostra a fraca influência e poder de Lukashenko. Então, se o Lukashenko ameaçar o poder dele de novo, ou quando ele morrer, talvez num acidente de avião, ou cair da escada, é bem provável que a Rússia use isso como desculpa para tomar o controle da Bielorrússia de vez. E olha só, tem mais um país que a Rússia poderia querer invadir. O Uzbequistão. Ele é meio rebelde, não tem relações muito com a Rússia e é mais amigo do Ocidente. Desde que saiu de uma organização militar russa, em 2012, eles têm se afastado mais da Rússia. Isso irritou bastante os políticos russos, que estão até falando em anexar países da Ásia Central, incluindo o Uzbequistão. Mas como a Rússia justificaria isso? Bom, o Uzbequistão deixou a CSTO em 2012, que é uma espécie de oposição à OTAN, criada pela Rússia, queimando pontes com a Rússia e se aproximando do Ocidente. Aos poucos, vá se criando um clima hostil na região. Outro fato é que o país está abrigando um monte de russos que fugiram do recrutamento militar e não está muito a fim de mandar eles de volta. Isso irritou ainda mais os russos, que poderiam inventar alguma desculpa para invadir o Uzbequistão, usando talvez o Cazaquistão como cenário. Para mim seria pouco provável uma invasão russa nesse país, mas se tratando de Putin, é um caso à parte. Qual país você acha mais provável de uma futura invasão russa? Alguns desses países ou acha que ele iria ir para cima da OTAN? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.